Fala, criptomaníacos! Sejam todos bem-vindos a mais uma análise semanal das nossas carteiras de longo prazo. Vamos, depois dessa movimentação de alta do Bitcoin, onde tivemos as nossas posturas defensivas sendo desativadas, entender como fica o nosso posicionamento nos nossos produtos, nas nossas carteiras de longo prazo. Mas antes disso, vamos falar sobre o calendário econômico, porque nós estamos iniciando uma semana repleta de dados econômicos que podem impactar diretamente na cotação do Bitcoin e das altcoins também que nós estamos posicionados. Então a gente precisa entender quais dias, quais dados e como isso pode impactar nas cotações dos ativos e também nas nossas carteiras. Daí, na sequência, a gente passa pela análise do Bitcoin para a gente entender as possibilidades da semana e, por fim, vamos entender como fica cada uma de nossas carteiras. Então, primeiro, já vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente falar sobre o calendário econômico, e aí eu vou compartilhar o calendário com vocês porque nós temos diversos dados para a gente ponderar aqui, em especial a partir de terça-feira, pessoal. Dados referentes ao mercado de trabalho americano. Primeiro falando sobre os dados do dia, né? Hoje nós tivemos dados relacionados ao mercado imobiliário, como gastos de construção, que veio em linha com a expectativa. O índice ISM do setor manufatureiro veio aí levemente acima da expectativa, e o PMI industrial veio acima da expectativa também, porém abaixo do ponto 50, o que sinaliza para a gente aí uma contração das indústrias. Então, os dados de hoje é de um pouco impacto para o mercado cripto, não fizeram preço. A gente começa a ter dados, né, mais relevantes para as criptomoedas a partir da terça-feira, conforme eu já mencionei, em especial esse dado aqui, que eu acabei de selecionar para vocês aí na tela, que é os JOLTS, a oferta de empregos americano, tá? Esse dado vai ser divulgado na terça, às 11 horas da manhã. E caso você queira uma atualização quanto a isso, te convido para a nossa live na terça-feira, que aqui, na verdade, as nossas lives acontecem terça e quinta, 12h15, no canal Clube Criptomaníacos, tá? Então, esse é o dado mais importante da terça-feira. O único dado que pode fazer preço no Bitcoin. Queremos que essa métrica venha abaixo da expectativa para um impacto positivo. Daí, na quarta-feira, temos diversos discursos de dirigentes do Fed, onde a gente vai colher pistas em relação, né, ao que a gente pode esperar quanto à política monetária. Porém, além disso, 9h15 da manhã, na quarta-feira, temos dados, mais um dado, né, referente ao mercado de trabalho, que é a variação de empregos privados, conhecido aí como ADP. Também queremos que esse dado venha abaixo da expectativa para um contexto positivo. Além disso, na quarta-feira, saem os PMIs também do setor de serviços, são métricas importantes aí que podem trazer impacto. Na sequência, criptomaníacos, temos na quinta-feira, como toda quinta-feira, os pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego, que começa a ser divulgado às 9h30 da manhã, conforme vocês estão vendo selecionados aqui na tela. E também gostaríamos que essas métricas, para um contexto positivo para o Bitcoin, viessem abaixo da expectativa. E para finalizar a semana, uma semana que promete volatilidade, nós temos mais um dado referente ao mercado de trabalho, o relatório de emprego Payroll, que é divulgado na sexta-feira, às 9h30 da manhã, acompanhado, né, do relatório de empregos completo, né, que é o Payroll não agrícola, e também a taxa de desemprego. Então, sem dúvida, essa é uma semana que promete volatilidade, em especial terça, quarta e sexta-feira, com as métricas mais importantes quanto ao mercado de trabalho. Por que que essas métricas são importantes? Porque o mercado de trabalho está totalmente ligado quanto a uma possível recessão ou não. Então, uma desaceleração muito forte do mercado de trabalho pode causar uma recessão, que pode trazer uma aversão a risco aos mercados, mas uma desaceleração gradual e saudável dos dados referentes ao mercado de trabalho trazem um contexto menos inflacionário. Então, queremos que essas métricas venham abaixo da expectativa
porém não num nível muito rápido e acentuado, não muito abaixo da expectativa. O inverso também é verdadeiro. Caso esses indicadores apontem uma aceleração do mercado de trabalho, isso pode trazer mais inflação no futuro, isso deixa o Fed, o Banco Central americano, em alerta quanto às próximas decisões de juros. Então, é uma semana que de fato promete volatilidade, o preço já começa com um movimento de alta durante a semana e agora, hoje, nessa segunda-feira, fazendo um processo de correção, que ainda é um processo de correção natural dentro da tendência, mas precisamos entender as possibilidades aí, e a gente pode entrar nisso a partir de agora, avançando na nossa análise aqui. Então, vou compartilhar com vocês o gráfico do Bitcoin. Então, começando pelo gráfico semanal, né? Na última semana nós abrimos esse gráfico aqui, falamos sobre a possibilidade da gente ter um contexto de continuação da alta, especialmente se o Bitcoin conseguisse fazer o rompimento desse primeiro nível, marcado aqui com a linha rosa, né? Que é um nível que chamamos de gatilho, né? Gatilho que poderia levar a uma valorização do Bitcoin, uma alta do Bitcoin mais forte por ter sido uma resistência importante. Uma resistência que o Bitcoin não conseguia superar desde o dia 17 de agosto. E agora conseguiu superar esse nível bem no fechamento semanal, fazendo ali uma confirmação de rompimento bem no fechamento da semana. O que foi muito positivo, e aí observe que o Bitcoin foi didaticamente lá no próximo alvo, depois de ter feito esse rompimento aqui, no alvo marcado com a linha branca, beliscou esse nível, região dos $28.500, e agora começou um processo de correção. Então, diante disso, né, do que a gente vinha monitorando desde que o Bitcoin entrou nesse território, ali em meados de agosto, nós sabemos que agora a gente tem um cenário mais otimista. Porém, ainda precisamos ver o que é uma confirmação com o preço se mantendo acima desse nível. Então, nós temos uma confirmação no gráfico semanal e agora uma correção natural. E aí eu vou, a partir de agora, então, entrar nas possibilidades da semana e trazer o que a gente pode esperar. Então, primeiro eu vou limpar essas linhas aqui, para a gente visualizar esse movimento com maior clareza, né? Então, ficar claro que o preço está em uma tendência de alta aqui, ó, respeitando essa LTA, a gente poderia até colocar aqui um canal paralelo de alta, e o Bitcoin ensaia a reversão dessa LTB, que vem desde os $31.000. Vale ressaltar que uma reversão de uma tendência de baixa, ela é confirmada seguindo as teorias de Elliott, quando o preço consegue superar a retração de 0,68 do movimento de baixa, né? A retração de 0,68 desse movimento, atualmente na casa dos 28.900, podemos arredondar isso para os $29.000, tá? Então quer dizer que se no decorrer dessa semana o Bitcoin conseguir superar esses $29.000, que agora a gente pode chamar esse nível como um ponto, né, de confirmação, um ponto de gatilho para o fim desse processo de correção, né? Então, caso o Bitcoin consiga superar esse nível que eu acabei de ajustar com uma linha rosa, 28.900, $29.000, muito provável que a gente vai ver uma alta do Bitcoin mais forte, podendo ir buscar rapidamente a região dos $31.000 mais uma vez. E para isso se concretizar, agora, esse nível, né, que antes foi o nosso gatilho da semana passada para cá, ele precisa ser respeitado e mantido como suporte. E aí eu vou colocar esse nível como suporte aqui agora, marcado com a linha amarela, na região dos $27.300. O preço pode até buscar um nível um pouco mais baixo, mas ele precisa manter essa estrutura de alta que a gente consegue ver não só no gráfico semanal, mas no diário e também no gráfico intradiário. Então, basicamente aqui, Dominicos, eu vou marcar pontos de retrações com confluências com essas médias e também que gera uma confluência pelo price action no nível de rompimento, aquele famoso pullback, né? Então, o Bitcoin pode corrigir nesse início de semana até esses níveis que estão entre 27.600, 27.300 e $26.900. Enquanto o Bitcoin estiver acima dessas três linhas amarelas, qualquer correção é uma correção para a continuação do movimento de alta, para o preço tentar reverter a tendência de todo o movimento de baixa que vem desde os $31.000. E essa correção sendo respeitada, a gente vai ter uma formação de fundo, né, um terceiro fundo na estrutura de alta, que conforme a teoria das tendências, né,
nós temos aqui uma tendência mais forte quando temos 3 toques. Então, isso vai ser bastante positivo, o preço manter essa região e pode trazer excelentes oportunidades aí para você que está de fora. Então, a gente pode ter um início de semana agora com uma leve correção desse otimismo que nós vimos da semana passada para cá, e aí na sequência, especialmente se os dados vierem positivos, né, os dados que nós mencionamos na terça-feira, a oferta de empregos privado, o ADP na quarta e o payroll na sexta, e esses dados mais importantes vierem com uma desaceleração do mercado de trabalho, mesmo que seja levemente abaixo da expectativa, isso já vai servir como catalisador para o Bitcoin conseguir fazer mais esse rompimento importante. Então podemos considerar que o Bitcoin tinha 2 níveis a ser superados, que ele conseguiu superar da semana passada o primeiro deles, que ele não conseguia superar desde meados de agosto, e agora ele tem mais essa barreira aí, mais esse desafio que pode ser superado aí durante essa semana. Vai depender muito dos dados referentes ao mercado de trabalho, porque isso coloca, né, na mesa a possibilidade ou não de mais um aperto monetário esse ano, ok? Então, sabendo dessas possibilidades aqui para o Bitcoin, e que enquanto o Bitcoin estiver mantendo essa estrutura de alta, nós temos um contexto positivo, vamos entender como fica cada uma de nossas carteiras. Criptomaníacos, primeiro, vamos falar da carteira HODL. E vale ressaltar que já temos atualizado na plataforma o novo relatório de compra e venda. Basta você acessar o relatório que lá tem um vídeo acompanhando, explicando para vocês como fica, né, os nossos posicionamentos a partir de agora. No fechamento da semana, nós tivemos o Bitcoin desativando a nossa postura defensiva, então voltamos a ficar comprados no Bitcoin e Ethereum com a nossa exposição total, com o rompimento que o Bitcoin e Ethereum fez, né? Então nós temos aqui o Bitcoin e Ethereum nesse momento, tá? Trabalhando em uma ascendente, tentando reverter tendência. A Ethereum hoje, nesse processo de correção, volta abaixo aqui do nosso nível de postura defensiva. E eu quero ressaltar que a carteira HODL está entrando em um momento que, especialmente com essa semana muito volátil, nós podemos ter a nossa postura defensiva sendo ativada, como aconteceu de ontem para hoje, e desativada algumas vezes. E toda vez que isso acontecer, nós vamos executar essa ordem de compra ou a ordem de venda conforme a estratégia. Essa é uma fase natural de quando o preço está confirmando, né, rompimento do nível de postura defensiva e fica trabalhando próximo a esse nível. Como é uma semana que promete volatilidade e está iniciando a semana em correção, pode ser que a gente faça diversas compras e vendas nesse nível de postura defensiva, ordens de vendas causando levemente alguns prejuízos aí no curtíssimo prazo, mas no contexto de uma tendência mais forte, isso vai ser compensado. Então é importante você entender essas fases da carteira, tá? Então, é possível que logo nesse início de semana, tá, o Bitcoin a gente permaneça comprado. Já no caso da Ethereum, pode ser que hoje mesmo a gente realize a venda para, no contexto da continuação, a gente voltar a ficar posicionado na carteira, ok? Então, Bitcoin e Ethereum ali brigando para confirmar o rompimento do nível de postura defensiva, e devido a essa volatilidade, esperamos uma lateralização dos preços próximos aos níveis de postura defensiva, onde a gente pode ter diversas execuções de ordens acontecendo durante a semana. Então, você que não está utilizando da automatização, aproveite e faça, porque esse é um momento muito estratégico para você fazer isso, para não precisar ficar fazendo diversas execuções de forma manual. Da semana passada para cá também, nós realizamos uma venda em link, saímos de link, né, com bom lucro ali, realizamos aproximadamente 15% de link depois da nossa entrada, e agora a link, depois da nossa saída dela, já faz um forte processo de correção, e isso trouxe para a gente o benefício de conseguir aumentar um pouco as nossas frações de BTC nessa exposição. Então agora a gente está posicionado em Bitcoin, Ethereum, de fora de link e Matic, e aguardando por ordens de entradas nesses ativos que você consegue conferir lá no relatório da carteira na plataforma. Agora eu quero falar com você que chegou por agora na carteira e está em dúvida se deve ou não fazer o seu rebalanceamento, né? A gente vinha ressaltando desde que o preço estava abaixo da postura defensiva, aproximadamente aqui do dia 17 de agosto, que o momento ideal para você fazer o seu rebalanceamento é sempre quando o preço está
abaixo da postura defensiva quando a gente está comprando de forma fracionada. Agora isso mudou, nós estamos na posição total, né? Então a nossa orientação também muda. O que você pode fazer agora para estar correndo menos risco na hora de fazer o seu rebalanceamento é fracionar suas entradas para que o seu preço médio fique o mais próximo possível do nível de postura defensiva, tá? Que você também consegue conferir na plataforma. Então, você pode aguardar pela continuação desse processo de correção. É bem provável que o Bitcoin busque os níveis de suportes que eu mencionei aqui para vocês nessa análise, e aí vocês vão comprando de fracionado por aqui. Caso você compre fracionado e faça a sua automatização e a nossa postura defensiva seja ativada, você deixa essa execução acontecer e aguarda com que a gente tome a decisão de fazer ali o posicionamento para você, tá? Lembrando, então, que esse é um momento que é de boa relação risco-retorno, porque apesar do preço estar acima da postura defensiva, ele está levemente, né, uma valorização aqui de 2% apenas. Isso tem pouco impacto para o longo prazo. Mas caso você queira gerenciar essa sua entrada para diminuir um pouquinho o seu risco, o ideal é que você procure fazer esse rebalanceamento, então, aguardando com que o preço fique o mais perto possível do nosso gatilho de exposição. Então, a carteira HODL pode ter uma semana desafiadora e turbulenta, com a postura defensiva sendo ativada e desativada diversas vezes, com essa volatilidade que podemos ter no mercado cripto devido ao cenário macroeconômico, mas nós temos aí um contexto bem mais otimista depois que o Bitcoin saiu daquela lateralização e agora começa a formar uma estrutura de alta. Agora vamos falar sobre a carteira Altfactor, que também teve mudança com o fechamento semanal, onde a nossa postura defensiva foi desativada também. Então, saímos da nossa exposição em Bitcoin, saímos das nossas posições em dólares e trocamos tudo isso por altcoins. Essa é a nossa lista de altcoins que hoje estão fazendo um processo de correção depois do nosso posicionamento, mas com essa continuação da alta do Bitcoin, esperamos uma alta para a semana nessas altcoins aqui, onde a gente pode ter um início de semana com um contexto negativo para a carteira e uma tendência mais forte na reta final da semana com a divulgação dos dados econômicos com contexto positivo. Teremos aqui essas altcoins performando muito bem, fazendo um excelente fechamento semanal. Quando a gente olha para as altcoins de forma isolada, especialmente no gráfico semanal, temos diversas altcoins aqui revertendo tendências de baixas, tá? Altcoins revertendo tendências, inclusive, na frente do Bitcoin, com formações de estruturas ascendentes nos gráficos semanais e também nos gráficos diários. Então, por isso, desativamos nossa postura defensiva para pegar aí esse movimento mais forte de tendência nessas altcoins. É claro que, se em algum momento da semana, devido à divulgação de algumas métricas desses dados econômicos que eu mencionei, o preço não conseguir manter a tendência de alta, vamos sair também dessas altcoins e voltar a ficar na postura defensiva. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Alt Season. Carteira Alt Season que começa a ter um contexto mais positivo depois dessa movimentação do Bitcoin, já que as altcoins que nós estamos posicionados começaram a fazer um movimento de alta, alguma delas até passando para um contexto de lucro, né? Na semana passada nós fizemos uma realização em Link e Aave, vou deixar marcado aqui com as bandeiras vermelhas, onde a gente realizou essas operações com lucro, tá? E reforço que durante a semana, caso a gente veja esses ativos buscando níveis de compras, nós podemos fazer entradas fracionadas nesses dois ativos, já que em um contexto de correção, para a continuação, a gente pode comprar fracionado e depois o preço continuar subindo. Então, tivemos essa mudança da semana passada para cá, onde a gente realizou venda de Link e realizou venda de Aave. Daí agora nós temos as nossas posições, né, em algumas altcoins que estão se aproximando dos nossos preços médios e outras que estão superando, como o Arbitrum, IOP e também a VAX, que caminha para um contexto positivo. Então, tivemos essa mudança da semana passada para cá, e o que esperamos agora para essas altcoins da carteira Alt Season é uma consolidação dessa estrutura ascendente, visando
a continuação do movimento de alta. Então, a gente deve ficar posicionado na maioria dos ativos e Link e Wave podemos fazer novas compras fracionadas visando a continuação desse movimento. Em resumo, a carteira Alt Season tende a se beneficiar dessa formação de estrutura ascendente e podemos ter uma semana de correção para a carteira e enquanto o Bitcoin estiver mantendo esses níveis que a gente conversou na análise do Bitcoin, temos um cenário de continuação da alta para essas altcoins. Então agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Trade. Primeiro, vamos falar das nossas posições, né, de position trades, que são essas três primeiras altcoins aqui. Primeiro falando sobre a Litecoin, observem que ela fez uma consolidação no ponto de retração, né, e agora esboça um movimento de alta e vale ressaltar que é logo abaixo desse nível que está o nosso nível de stop. Então fizemos bem em ficar posicionados, agora ela caminha para uma recuperação mais ascendente e já aponta para uma alta lá na direção do nosso preço médio. Então, pouca mudança nas movimentações de position trade. Falando sobre a Strax agora, temos o mesmo, né, com uma consolidação de fundo bem forte no ponto de retração, o que valida o nosso stop abaixo nesse nível, e a Strax já fica bem mais próximo ali da nossa segunda entrada fracionária, onde a gente tem o preço se aproximando também do preço médio. Já a Matic também mostra aqui, né, uma força bastante positiva nesse início de semana, já se aproximando ali do nosso preço médio também e validando o nosso stop abaixo desse fundo que ela fez aqui, levemente abaixo da retração de filo, mas fazendo uma proteção no price action, formando um fundo duplo por aqui. Então, observem que as moedas de position trades já começam a formar fundos nos níveis, né, de retrações, mostrando a importância desses níveis e validando o nosso stop abaixo dessas regiões. Agora vamos falar das posições de swing trade. Vale ressaltar que na semana passada nós realizamos a venda de alguns ativos, né, que a gente mostrou durante a semana. Você já encontra isso na planilha da carteira. Então a gente na semana passada realizou venda em XLM e também em Comp, e logo nesse início de mês também tivemos uma venda acontecendo em Sol. Então nós já temos aqui um resultado, né, referente ao mês de setembro de 0,49% positivo, lembrando que a gente ainda vai publicar e divulgar o resultado da carteira trade, e já começamos aqui o mês também com um âmbito positivo no mês de outubro, tá? E aí agora, Tonicos, nós estamos fazendo posições compradoras, aproveitando esse processo de correção das altcoins para comprar fracionado nas retrações desses ativos, visando a continuação desse processo de alta. Então vale ressaltar que a carteira trade segue posicionado nessas três moedas para position trade, com os stops ali posicionados e validando, né, esses níveis de stop, e estamos fazendo posições compradoras em dois ativos, que é a Algo e também a LDO. Compras fracionadas aí já aconteceram hoje nos pontos de retração. Podemos ter outros níveis de compras sendo atingido, caso essa correção continue, para a gente diminuir mais ainda o nosso preço médio, visando a continuação desse movimento de alta, visando a continuação de um movimento ascendente dessas altcoins. Então a carteira trade pode ter compras acontecendo durante essa semana no processo de correção, onde depois nós vamos carregar essas operações num contexto de continuação. Então, criptomaníacos, observe que essa é uma semana onde a gente pode ter diversas movimentações acontecendo em todos os nossos produtos. Tá aí o benefício de você utilizar da automatização, porque nós estamos entrando em uma semana bastante volátil, onde a gente pode ter diversas mudanças nas carteiras acontecendo de forma rápida. Então, vale ressaltar que a nossa expectativa é que essa seja uma semana, no início de semana, de correção desse movimento ascendente vindo da semana passada para cá, mas sem que o Bitcoin venha perder a sua estrutura de alta, para na sequência vermos a continuação desses movimentos. Caso você queira atualizações contínuas sobre os dados que eu mencionei, também sobre as nossas movimentações, te convido para as nossas lives às terças e quinta-feiras, 12h15, lá no canal Clube Criptomaníacos. Vejo vocês em uma próxima análise das carteiras da Criptomaníacos.